Primeiro é colocar as referências sobre a mesa. Primeira coisa, eu tenho uma ideia vaga do que eu quero, mas eu preciso colocar as referências sobre a mesa. Eu não consigo desenhar sem referência. As referências têm que estar comigo o tempo todo. Elas têm que me acompanhar do começo ao fim. Então, essas referências de imagem são muito importantes para indicar um possível caminho no desenho. Essa é a primeira coisa. A segunda etapa, que é uma etapa meio que simultânea, é tentar pegar alguns livros de artistas que eu gosto, dar uma folhada. Né? Eu preciso caminhar com isso tudo, né? Então, a cada passo do desenho, essas referências, esses artistas têm que acompanhar junto comigo. Beleza. Coloco a folha. Uma folha, a princípio, ela tem que ter uma textura, né? Ela não pode ser totalmente lisa, porque a textura que é o que faz segurar o carvão. O carvão é um material um pouco chato, né? Então a gente precisa ficar insistindo nas camadas, né? Tem que fazer 1, 2, 10, 20 camadas para ele ganhar consistência, né? Enquanto mancha. Então eu preciso de um papel com textura para segurar essas camadas, né? Para segurar essas manchas, na verdade. Beleza. Aí eu pego um estilete e vou fazendo cortes no papel aleatoriamente. Né? Nem é tão aleatório assim, mas de qualquer maneira são cortes. Tento pegar tanto na vertical quanto na horizontal, cortes mais longos, cortes mais curtos, né? Tentando criar uma trama. E é a folha inteira é cortada. Na verdade, muitas vezes acontece algum acidente que eu realmente corto a folha cortada, eu consigo ver a parte de baixo. Né? Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então eu só crio um sulco, né? Dependendo do peso da minha mão, eu crio só um sulco. E isso é na folha inteira. Então eu crio uma textura na folha inteira. Depois eu pego o carvão e vou construindo as manchas no carvão, com carvão. Essas manchas, a princípio, elas não têm forma, são só manchas abstratas, né? Então eu vou criando as manchas, manchas que vão se sobrepondo, partes mais claras, partes mais escuras, e aí eu trabalho os meio tons com um limpa-tipo, que é uma borracha que parece uma massa, né? E aí eu vou abrindo as áreas com limpa-tipo, né? E aí vai clareando, ou eu pego um papel toalha, amasso o papel toalha e vou fazendo os meio tons, né, os cinzas com papel toalha. Na medida em que eu vou construindo isso, eu já vou tendo uma ideia, vai ficando mais claro para mim qual é o indicativo que essas manchas estão me dando. Então, para onde que eu vou caminhar? Se eu vou fazer uma cabeça, se eu vou fazer um torso, se eu vou fazer um pé, um osso, né? Ela já vai me indicando esse caminho. Então eu vou, se é uma cabeça, então as próximas manchas, o próximo momento em que eu entrar no papel com carvão, com papel, com limpa-tipo, para poder criar as áreas mais claras, eu já vou entendendo que aquilo já vai ser uma cabeça. Então já vou fazendo o desenho para que isso surja. Depois que eu construí o desenho, digamos, de uma cabeça, eu já entendo que aquilo ali já está pronto, enquanto carvão e tal, eu passo o fixador e espero secar. Depois que o fixador seca, eu vou com um pincel e um guache branco, né, um pincel e um guache branco, e vou abrindo luz, aqui dá para ver, ó, eu vou abrindo luz, eu vou criando um brilho, ó, abro luz, crio um brilho, e aí na medida em que eu faço isso, né, evidencio o brilho, áreas mais claras, o desenho ele vai se transformando, ele vai ficando mais completo, essa ideia de volume vai ficando mais evidente,
Tá vendo? Eu abro uns brilhozinhos aqui, eu crio como se fossem uns poros, né? Eu faço umas marcações de brilho mais intensas, né? Então o desenho vai criando volume, né? Vai ficando mais... ele vai ficando com a forma mais definida. E ao mesmo tempo eu faço uma linha junto ao corte na parte de baixo ou na parte de cima, dependendo da posição, para enfatizar o corte, como se essa superfície aqui estivesse recebendo uma lâmina. Então a lâmina vem, passa aqui e abre igual cortar a mão, né? Igual cortar passar uma faca assim. E aí a faca vem, abre e aí você tem a abertura do corte. Mas eu só consigo esse efeito com a linha branca embaixo, né? Então aqui, ó, todos esses cortes são evidenciados pelo branco, tá vendo? Ó, aqui todos esses cortes têm um branco embaixo. Dependendo da posição que ele tá, aqui, dependendo da posição que ele tá, eu faço ou embaixo ou faço em cima. Aqui tá bem evidente, ó, branco. É como se tivesse passado uma lâmina aqui, né, cortado, entrado na pele e cortado, né? Entendeu? É assim. E aí, concluído.